Marcelo, como usar a comunicação na liderança, né? Esse é o tema desta segunda-feira aqui no Negócio e Carreiras. Exatamente, vamos falar sobre isso, né? Como nós podemos nos tornar melhores líderes usando muito bem a nossa comunicação. Sim, e quais são as dicas, né, as orientações nesse sentido? Muito no trabalho nosso, às vezes nós nos estressamos, nós nos aborrecemos no trabalho, mas muitas vezes não é fruto do trabalho. O trabalho não nos estressa. O que nos estressa é a má comunicação. Então, um grande trunfo que um bom líder deve ter é se comunicar bem. E o que um líder pode fazer para se comunicar bem? Ele tem que estimular a sua equipe. Muitas vezes a equipe deixa de ser assertiva, deixa de dar realmente feedback, de dizer o que pensa e defender seus pontos de vista, muitas vezes por causa da autoestima baixa, porque falta reconhecimento, falta alguma habilidade que um líder deve ter de comunicação, de valorizar os componentes da sua equipe. É muito importante isso para que a equipe seja assertiva e que se comunique muito bem. O que ele deve saber, então, para motivar a equipe dele? Bom, um ponto muito importante, expressão corporal, linguagem não verbal. Um bom líder tem que ter contato visual, tem que ter expressão corporal, postura, tudo está ligado a você comunicar aquilo que as palavras não estão dizendo. Às vezes a pessoa chega diante de um colaborador, faz um elogio, mas não olha nos olhos. Ou tenta dar um feedback, mas não tem contato visual, não tem expressão facial adequada. Então ele dá o feedback, mas olhando para o lado, olhando para o outro, e isso prejudica demais a comunicação. Um bom líder tem que ter essa habilidade. A oratória, falar bem em público, tudo isso é muito importante. E esse é um grande desafio que nós enfrentamos para manter a equipe realmente engajada. É você ter alguém que comunique e que deixa claras as instruções para o membro. Mas sem contato visual, sem linguagem corporal, a pessoa perde muito. Você é a favor, então, daquelas reuniões semanais para que se discuta o desenvolver do trabalho? As reuniões são importantes porque alinham a equipe. As reuniões servem para realmente o líder e quem estiver conduzindo a reunião possa olhar nos olhos dos componentes e saber se eles realmente entenderam o que está sendo passado ou não. Porque às vezes a distância por videoconferência ou por telefone, você não tem realmente o feedback, o retorno do colaborador, do componente da equipe, para saber se realmente ele entendeu as instruções. Uma reunião semanal é muito adequada. É muito importante você reunir a equipe para dizer o que quer dizer para a equipe, mas também para ouvir. Isso é muito importante na comunicação, não apenas falar, mas também ouvir. É importante até para saber o que as pessoas estão pensando de você e do trabalho. Isso, né? Exatamente. Muitas empresas fazem, né, Ricardo, aquele 360, aquele feedback 360, onde o liderado fala do seu líder, o líder fala de seus liderados. Isso é muito importante. E que você tenha realmente assertividade e tranquilidade e transparência para receber um bom feedback da tua equipe, porque eles querem falar como é que está o teu desempenho como líder. E, poxa, nada melhor do que essa oportunidade de conversa numa reunião para que isso aconteça. Então, pelo que eu estou entendendo, você acredita que exista diferença entre o chefe e o líder? Muita diferença, né? O chefe, muitas vezes, ele ocupa uma posição hierárquica de chefe. O líder é aquele que inspira. E muitas vezes, Ricardo, a liderança se faz pelo exemplo. Por mais que você fale como é que você quer que faça, é importante que você veja no seu líder exemplo daquilo que ele prega. Quando o líder diz, faça A, mas ele faz B, a equipe acaba seguindo B. Né? Isso aí é o que acontece muito na liderança. A pessoa esquece de dar o exemplo. Pede para o colaborador deixar a mesa organizada, mas a mesa do chefe, né, não do líder, do chefe, está uma bagunça. Aí o que a pessoa faz? Vou seguir o exemplo do meu chefe, vou deixar a minha mesa bagunçada também. É um comportamento automático. E tem que tomar cuidado também para que essa cobrança, quando ela acontece, ela não seja feita de uma maneira agressiva, né? Jamais, jamais. A assertividade preconiza que você tenha autoestima de todos, tanto do líder quanto dos liderados. Todos têm que estar com a autoestima elevada. Tem que haver empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. E numa boa liderança, você falar com agressividade não é assertividade. Você impor, brigar, falar alto, isso é agressividade, isso não é assertividade. O que nós queremos é ter um ambiente onde todos se sintam
à vontade para dar opinião. Aquele colaborador que diz o que está pensando, sem magoar, sem ofender, sem agredir ninguém. Isso é muito importante. É um sentimento de um só corpo. É como um casamento, onde o marido e a esposa se interagem tão bem que não há segredos entre eles. Da mesma forma, uma equipe. Você interage tão bem que é como se fosse um só corpo, uma só alma. E a ideia que a gente deve desenvolver nas empresas. Bom, para finalizar, estava até discutindo isso recentemente, que não adianta você pensar em comunicação externa se dentro da empresa não se comunica, não se tem um trabalho de orientação, de comunicação entre os próprios funcionários. Então, acho que primeiro você tem que tratar da sua casa para depois pensar em passar o que acontece dentro da sua casa para fora. Né? Isso, é exatamente isso que a gente busca, né? Quer dizer, ter a transparência, ter a tranquilidade que todos possam externar o que estão pensando e se estão entendendo quais são os objetivos da empresa. Senão, aí a comunicação não funciona bem dentro e não vai funcionar bem para fora também. Marcelo Pepe, sempre bom falar contigo. Muito bem. Excelente semana e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio CBN.